Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Giliardo, por mais uma vez estar entoando hinos de louvores ao nosso bondoso Deus. É interessante nessa pandemia, eu pegando no blog de um pastor chamado Renato Vagens, e ele disse que essa pandemia está gerando 3 tipos de crentes. E eu vou citar aqui para os irmãos esses 3 tipos de crentes que está gerando. Ele disse que sabe o que está acontecendo, escolas se fecharam, igrejas se fecharam, e sabe o caos que está rolando no mundo, o que está acontecendo com o mundo. Mas ele disse que o primeiro tipo de crente que foi revelado foi o seguinte: o crente que pensava que era crente, mas não era crente. Ele disse que o crente pensava que era crente, mas ele não era crente, meus irmãos. Ele simplesmente apostatou, ele abandonou a igreja, ele abandonou a fé. Igual, eu lembrei do semeador quando saiu para semear. Jogou a semente, caiu no campo onde tinha pedras, né? E ele disse que gerou esse tipo de crente. Um crente que simplesmente perdeu o desejo de viver em comunidade, que perdeu o desejo de viver em comunhão, e descobriu que esse crente que não era crente. Esse é o primeiro tipo de crente que o coronavírus produziu. O segundo tipo de crente que o coronavírus produziu foi aquele crente que, por causa da mídia, por causa da TV Globo especificamente, está apavorado, com pânico. E ele não culpa, porque nós como seres humanos, nós somos fracos e frágeis. Mas ele disse que o interessante disso tudo é que esse crente que está com pânico, apavorado, com medo de vir para a igreja, aquela coisa toda, ele disse que ele não deixou de ir para o comércio, ele não deixou de ir para a farmácia, ele não deixou de ir sacar o dinheiro dele no banco, nem ele deixou de ir fazer as compras dele. Esse é o segundo tipo de crente que foi gerado nessa pandemia. O primeiro, só para relembrar, foi o crente que não era crente. O crente que não era crente, ele apostatou da fé. O segundo foi aquele que está em pânico e apavorado. Ele não culpa, mas depois, quando ele foi perceber, eu estou aqui trazendo para a nossa realidade, mas ele fala lá em praia, em shopping, em etc e etc. Eu estou trazendo parafraseando Renato Vagens. E para fechar, meus amados irmãos, o terceiro tipo de crente. Aí ele disse que esse terceiro tipo de crente foi o que, mesmo acontecendo o luto, mesmo acontecendo os problemas, mesmo acontecendo as crises, mesmo acontecendo as perdas econômicas, financeiras e a perda de parentes, esse crente procurou mais a Deus. Esse crente procurou ter mais comunhão com Deus. Esse crente procurou ter mais unidade, porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver em unidade. Eu não sou igreja sozinho. Então foram esses 3 tipos de crentes. Aquele que perseverou, o terceiro, mesmo na dificuldade, mesmo nas percas, mesmo tendo luto na família, ele viu que há um Deus soberano que reina e que governa. O segundo é o crente nervoso, com medo, mas que não deixou de fazer seus afazeres. E o terceiro o primeiro é o que apostatou. Esses 3 tipos de crentes. Eu achei interessante, eu lendo hoje, eu disse, eu vou levar para os irmãos. A gente tem que dividir isso, para a gente repensar em qual desses 3 locais da escada nós estamos. Nós possamos analisar a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias dos amados irmãos, lá no texto que vai nos dar a base desse versículo-chave para missões nacionais. Está lá em 1 João 4. Eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem, do 7 até o 21.
1 João 4, do 7 ao 21. Missões, gostaria de agradecer ao nosso promotor de missões que está aqui nessa noite, o amado Cleito, o nosso promotor